Daniel Souza, o mundo ficou completamente louco, cara. Mudou tudo de uma hora para outra. Até muito pouco tempo atrás, a gente colocava a inteligência artificial como naturalmente algo que é disruptivo, que está mudando de fato a maneira pela qual as pessoas produzem, né, a relação com a tecnologia. E a gente tinha com uma certa nitidez quem eram os principais atores, né? A gente colocava ali a OpenAI, né, com o ChatGPT. A gente veio falando ao longo dos últimos meses sobre a Nvidia, né, uma empresa que cresceu absurdamente, já é uma empresa antiga, mas cresceu absurdamente, exatamente porque havia toda essa ligação com a inteligência artificial e tudo. E de repente, uma hora para outra, muda tudo. E a gente tem num dia uma queda de 24% nas ações da Nvidia, que é um negócio inacreditável. E eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu. Qual é a grande notícia que muda tudo quando a gente fala sobre inteligência artificial? Pois é, Tanguy. A gente tem, ao longo dos últimos meses aqui no Petit Jornal, falado bastante sobre as restrições impostas pelos americanos aos chineses no que diz respeito ao acesso a semicondutores, a chips de alta complexidade, de alta tecnologia, justamente para atrasar os chineses no que diz respeito ao desenvolvimento de inteligência artificial, de mecanismos de inteligência artificial. A NVIDIA acabou surfando muito ao longo dos últimos tempos também, porque ela é a principal vendedora ali de chips, e chips que acabam sendo utilizados na produção de inteligência artificial, no desenvolvimento de inteligência artificial, no treinamento das máquinas de inteligência artificial. E o que acabou acontecendo no dia de hoje é que o mundo foi apresentado ao DeepSeek, que é um aplicativo chinês desenvolvido por uma startup chinesa do ano de 2023. E essa startup chinesa desenvolveu o seu aplicativo de inteligência artificial, a sua plataforma de inteligência artificial, utilizando chips de segunda geração, semicondutores de tecnologia inferior. Consequentemente, o seu desenvolvimento acabou sendo muito, mas muito mais barato. Quer dizer, a gente está falando de uma empresa que gastou apenas 6 milhões de dólares para treinar a sua inteligência artificial e para 6 milhões torná-la com M de mamão. É isso de mesmo, 6 mamão. milhões. Beleza. 6, Ok. 6 milhões de dólares, apenas isso, e desenvolveu uma plataforma que não está no nível do ChatGPT, que não está no nível da inteligência artificial do Google ou mesmo da Meta, mas que se aproximou muito. Então, o que acabou acontecendo no dia de hoje foi um choque. O mercado começou a se questionar, mas espera aí, então os chips da NVIDIA não são tão incontornáveis assim? Mas espera aí, então essas empresas do Vale do Silício que me convenceram ao longo dos últimos anos que eu tenho que investir bilhões e bilhões e bilhões de dólares em inteligência artificial talvez estejam erradas, talvez exista uma alternativa muito mais barata. É por isso que a gente teve esse derretimento do valor das ações da Nvidia e também de empresas do Vale do Silício e de Big Techs. No caso da Nvidia, ela é a mais impactada, afinal, se os chips dela não são tão necessários, não são tão incontornáveis, essa empresa está sobrevalorizada. Essa empresa não vai ser tão lucrativa quanto eu imaginava. Se as empresas do Vale do Silício estão torrando dinheiro sem necessidade, essas empresas talvez não sejam tão lucrativas ou não sejam tão valiosas quanto eu imaginava até semana passada. É claro que a gente está falando aqui de um exercício de futurologia. Até o presente momento, a inteligência artificial chinesa claramente não está no nível da inteligência artificial americana. Mas o que se pensou hoje é algo que me parece fazer bastante sentido. Se os chineses fizeram tanto com tão pouco, alguma coisa me leva a crer que no longo prazo os chineses terão condições de ultrapassar os americanos no que diz respeito ao desenvolvimento de mecanismos de inteligência artificial. Quer dizer, no longo prazo, nessa corrida, porque isso é uma corrida, talvez nós tenhamos os chineses à frente nesse processo, liderando a tecnologia de inteligência artificial, o que traz desdobramentos geopolíticos de grandes proporções. A gente estava conversando antes de começar, Daniel Souza, hoje mais cedo,
que enquanto a DeepSeek desenvolveu, né, esse sistema, que, enfim, como você disse, ele não está no nível do ChatGPT ainda, mas se aproxima bastante, com apenas 6 milhões, a OpenAI gastou cerca de 5 bilhões para Com desenvolver o B sistema que nada. é com B de bananada, né, para desenvolver o sistema que é o ChatGPT hoje. O pensamento que circulou hoje foi, a partir do momento que eu sou investidor e eu coloco dinheiro na DeepSeek, e a DeepSeek passa a ter dinheiro para investir, você imagina onde que ela pode chegar. E o ponto que eu queria trazer aqui, Daniel, é que isso é a cara da China de hoje, né? A China, ela, muito tempo atrás, ela começou a fazer, quando eu digo muito tempo atrás, 50 anos atrás, ela começou a fazer investimentos em educação seríssimos, muito comprometidos, claro, muito antes de saber em que ponto que ia chegar exatamente a educação, para que lado que a tecnologia iria, mas sempre deixando muito claro que a ideia da autossuficiência tecnológica é uma prioridade estratégica. A China ela não quer ficar utilizando, isso aí os Estados Unidos têm uma lógica muito parecida, a China não quer ficar utilizando tecnologia estrangeira, porque se eu fico utilizando tecnologia estrangeira, amanhã aparece um Donald Trump que barra essa tecnologia para mim, e eu vou ficar na mão. Então, o que aconteceu com a China, com o DeepSeek, né, que é desenvolver uma tecnologia que ela já existe por aí, mas conseguiu otimizar, é algo que a China vem apontando há muito tempo, né, Daniel? Ela está buscando isso há bastante tempo, então está longe de ser um fato isolado, está longe de ser algo que, meu Deus, a gente nunca poderia imaginar, está longe de ser algo que vai acontecer em um país de forma randômica. Acontecer isso na China não é por acaso, né? Não é por acaso, e na prática o que a gente está descrevendo aqui é um cenário onde a China contornou as restrições impostas pelos Estados Unidos e por seus aliados. Os americanos, aparentemente, fizeram uma aposta e essa aposta deu errado. Essa aposta estava baseada na ideia de que sem acesso a semicondutores, sem acesso a chips de alta complexidade, a China ficaria para trás, porque ela não teria como treinar a sua inteligência artificial, ela não teria como se manter competitiva, porque dentro de um contexto onde nós temos uma corrida, basta fazer com que a China vá ficando para trás, vá ficando para trás, vá ficando para trás, até que num determinado momento ela não tenha mais como nos alcançar. E os chineses pegaram um atalho e aparentemente se mostraram ainda competitivos, mesmo com as restrições impostas pelos americanos e por seus aliados. Os americanos convenceram empresas de outras nacionalidades a também restringir as exportações de semicondutores de alta complexidade para os chineses. Daniel, eu queria te ouvir também sobre a questão da energia, né? Assim, o consumo energético da DeepSeek. Mais uma vez, gente, é a primeira vez que a gente de fato toca no tema DeepSeek. Enfim, é que a maior parte das pessoas está ouvindo falar de DeepSeek. Pela primeira vez é hoje, dia 27 de janeiro. A coisa pode toda mudar, aliás, muda muito rapidamente. Mas os primeiros dados que a gente tem, Daniel, são que o consumo energético, já que o chip ele é muito mais simples, o consumo energético também é uma fração daquilo que necessita a inteligência artificial americana. Os dados que a gente estava vendo hoje é que a inteligência artificial da DeepSeek ela tem um custo que é cerca de 3%, 3,5% do custo da inteligência Custo artificial. energético, né? Custo de uma forma geral, né? Assim, o principal custo da inteligência artificial é o energético. Se você desconta tanta energia assim, acaba que o custo é muito mais baixo. Esse também é um fator que chama muita atenção, né? Você tem uma inteligência artificial que é capaz de processar tantos dados com uma quantidade tão pequena de energia, né? Sem dúvida, um dos gargalos que vinha sendo apontado pelas empresas do Vale do Silício para o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial era o gargalo energético. Essas empresas começavam a projetar o seu crescimento e dizer, olha, vai faltar energia. Não tenho energia para os meus processadores, eu não tenho energia para ensinar a inteligência artificial, porque é sobre isso, gente. Você que já usou o ChatGPT sabe do que eu estou falando. O ChatGPT ele vai melhorando com o passar do tempo. Ele vai aprendendo. Inclusive, ele pergunta para você, puxa, me ajuda, o que eu fiz de errado, etc. Você está treinando o ChatGPT. Talvez você não tenha percebido isso, mas você está trabalhando para a OpenAI quando você utiliza o ChatGPT. É por isso, inclusive, que existe uma versão gratuita. Porque o que acaba acontecendo é que ele vai melhorando ao longo do tempo, só que para melhorar, você precisa de processamento, capacidade de processamento, o que demanda uma enorme quantidade de energia. É uma corrida no tempo
Quem consegue treinar a inteligência artificial mais rapidamente está na frente nessa corrida. E o que os chineses mostraram no dia de hoje é que, olha, eu com chips mais simples, com menos energia, com um modelo muito mais barato, já cheguei bem longe.